Ana Brito Pereira, sou historiadora e professora da rede estadual. Eu sou Manuel Soares e sou um comunicador do Morro. Meu nome é Antônio Carlos Cortes, sou advogado criminalista. Davidson Campos, jornalista. Meu nome é Berenice Dias Ramos e eu sou médica. Meu nome é Oliveira Silveira, poeta e também professor. Meu nome é Tatiana, estou trabalhando faz uma semana, depois de 3 meses desempregada. Meu nome é Jocá, estou desempregada há mais de 4 anos. Meu nome é Jaqueline Rodrigues Sena, estou desempregada. Meu nome é Juliana Rodrigues Oliveira, estou desempregada. Então o negro tem que ter um grau de estudo e tem que se esforçar muito para estar. No momento, eu estou temporário. Chega lá na hora, prefere outra pessoa por uma questão de... Tem bastante racismo hoje em dia, né? Para Palmares veio o negro, que não gemia nos açoites. Pelo mato escuro veio o negro, que se escondeu na própria noite. Pela selva fechada veio o negro, para quem o palmar foi clareira. No rastro, uns dos outros vieram negros, cães acuados farejando o cheiro. E negro, roubado a esmo, do cativeiro para a liberdade, do Senhor para si mesmo. No Brasil, as estatísticas e os indicadores socioeconômicos comprovam que o ato simbólico da Lei Áurea não impediu a herança de mais de 300 anos de escravidão. Na verdade, se sabe, através de fontes e pesquisas que têm se feito, que a escravidão ela existiu mesmo em áreas coloniais, como no sul do Brasil. Era uma prática comum, né, em todos os recantos do país. E o escravo, então, era a principal mão de obra do trabalho, seja nas fazendas, seja nos meios urbanos, também atividades que necessitavam de mão de obra, o negro sempre esteve presente. Não tinha confiança na gente, aquilo tudo. A gente, às vezes, não dava as coisas assim que a gente necessitava, assim. Não almoçava na mesa com eles, almoçava na cozinha. Depois que eles almoçavam, faziam comida, às vezes alguma coisa eles... Melhor eles ficavam para eles, davam só o que eles queriam, separavam as coisas, assim, margarina, essas coisas. Ia ficando mais velho, eles botavam pra gente. Daí o mais melhor ficava para eles, quando mais fresquinho para eles. Quando ele estava velho, botava na cozinha, eles separavam vocês. Separavam no frigideira. E assim era a vida. Neste país multirracial, os negros ainda não exercem plenamente sua cidadania. O analfabetismo entre os negros chega a 21,6%. Entre os não negros, 8,4%. Apenas 2% de estudantes que se formam em cursos superiores são negros. Logo após a abolição, né, da escravidão, não houve um amparo por parte do governo, vamos dizer assim, né, que possibilitasse a essas populações negras um desenvolvimento realmente econômico, né, mesmo na questão da educação. Para eles isso era alguma coisa barrada, ou seja, não era permitido a educação para os negros, já durante o período da escravidão e no pós-abolição isso também vai acontecer. A maioria dessa população acaba abandonando nos primeiros anos de formação, digamos assim, e não consegue então ter um acesso completo, né? Até a quinta série. Até o primeiro, fiz o primeiro grau. Até a quinta só. Até a sexta. Só fui até a 4ª série por causa que daí tinha que sair, tinha que trabalhar, né? Para ajudar em casa.
E daí o pai era assim, que daí quando a gente já criava certas idades, assim, a gente já empregava a gente nas casas, assim, foi trabalhando, fazendo servicinho, coisa e outra pra gente aprendendo, né? Aí foi onde que daí não deu mais pra estudar. Se não estudar, ele estava estudando até hoje. Eu fui para a escola como bolsista, eu estudei numa escola particular que ficava na região onde eu morava, eu era um dos únicos estudantes negros dessa escola, eu e um primo éramos os únicos, para ser mais preciso. Então, de alguma maneira, eu tive que viver nesse ambiente de determinada maneira hostil, porque os outros estudantes todos eram estudantes, crianças brancas, crianças ricas, né, e que de alguma maneira reproduziam aquela aura, digamos assim, discriminatória que a sociedade toda mantém. Meus 2 irmãos, Egídio, Elias e eu, estudavam no Colégio Nossa Senhora das Dores, um colégio particular. Mas, entretanto, nós todos detínhamos bolsa de estudo, sendo que, por legislação da época, uma família não poderia comportar 3 bolsas. Então, 2 tinham bolsas e um terceiro tinha uma bolsa dada pela escola. Dada pela escola, entre aspas. Tendo em vista que nós chegávamos mais cedo, 1 hora mais cedo, no Colégio Nossa Senhora das Dores e varríamos as salas de aula do primário. Eu e meus irmãos, para que esse terceiro irmão pudesse estudar. Na realidade, nós pagávamos o nosso estudo. Eu pude estudar toda a vida em colégio público, fiz uma universidade federal sem problema para minha família, né, do ponto de vista econômico. E talvez a minha grande vantagem é que eu sempre gostei muito de estudar. Para mim, estudar nunca foi um problema. Eu morava no campo, numa comunidade familiar, que era uma comunidade negra, espécie dessas comunidades remanescentes de quilombo. Só mais tarde é que eu fui me dar conta disso. Eu estudei lá mesmo, num colégio que ficava, uma escolinha rural, que era improvisada num quarto ligado ao galpão da nossa casa. A professora morava lá e a gente estudava naquela escolinha, onde eu terminei na época se dizia, o ensino primário. Como é a trajetória da vida de grande parte das mulheres negras do país, a minha tia me colocou na casa de uma senhora, desde que eu estudasse. Eu fui, então, morar, entre aspas, com essa senhora e estudar. A troca era essa, né? Então, para eu continuar estudando, aí eu trabalhava, limpava a casa, fazia aquelas coisas. Diziam que eu era da família, mas na realidade eu era para os serviços da casa. Eu nunca gostei de escola. Eu nunca tive afinidade com estudo, escola e tal. E com isso eu fui desenvolvendo outras potencialidades. E aí foi que eu comecei a trabalhar a minha observação do mundo. Eu tinha muita coisa para falar, mas não conseguia botar para fora. Até que eu comecei a aprender a falar, a perder a gagueira e falar normalmente. E aí eu descobri que a única coisa que eu sabia fazer era falar. Eu questionava tudo. Eu questionava por que o chão era marrom. E minha mãe encheu o saco. Ela falou, vem cá, moleque, tu é repórter? Tu quer saber tudo. Até que eu cheguei à conclusão que eu tinha que ganhar dinheiro falando. E essa minha forma diferente de olhar o mundo, ela começou a ficar mais acentuada e mais, sabe, e mais triste quando eu comecei a olhar as comunidades pelas quais eu passava. Dei de casa na frente, bati na porta, não abria. Dei a volta pelos fundos, entrei na casa, vazia. Ô de casa! Não tem ninguém em casa. Nem em casa tem, só saudade. Números assustadores revelam a desigualdade racial num país onde há mais de um século foi abolida a escravidão. O Brasil ocupa a posição 74 no ranking da ONU. Subiria para 43 se fosse considerada somente a população branca e despencaria para 108º se fosse avaliada apenas a população negra.
Muitas vezes eles não eram preferidos nas empresas, nas fábricas, até porque não eram em grande parte mão de obra especializada, eles estavam habituados a um tipo de trabalho, na sua grande maioria, ou nas roças, ou mesmo aqueles escravos urbanos, eles não tinham uma grande especialização, então eles vão aos poucos sendo colocados à margem da sociedade, né? Então muito do que se tem hoje é resultado em parte dessa forma como foi conduzido o processo de abolição no nosso país. O Brasil branco é 2,5 vezes mais rico que o Brasil negro. Enquanto o salário médio da população branca é de 5,5 salários mínimos, o da população negra é de 2,6 salários mínimos. Às vezes te prepara bastante, faz muito sacrifício para terminar os estudos, para conseguir te profissionalizar e chega lá na hora, preferem outra pessoa por uma questão de cor. Fui trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde trabalhei durante 26 anos, onde também enfrentei todo tipo de discriminação, mas consegui chegar em nível de gerência. Sempre uma minoria é que consegue um certo lugar ao sol. A maioria segue enfrentando as dificuldades, correndo o risco da marginalização, da miserabilidade. Faltam políticas públicas, digamos assim, para melhorar o acesso, né, à educação no primeiro momento e ao mercado de trabalho no segundo momento, porque acaba a população negra ocupando os subempregos e os empregos de baixa remuneração. No momento eu estou temporário, entendeu? Temporário, pego o serviço ali, deixo o currículo no supermercado. Nem sempre também essas oportunidades elas são tão abertas assim. Porque eu tenho colegas que fizeram concurso e que tiraram o primeiro lugar, né? E aí quando foram ocupar de direito a sua vaga, aí não ocuparam, porque não tinha, porque tinha algum problema, né? Então não que as pessoas não tivessem tentado, elas até tentaram. Só que quando elas chegaram lá as portas foram fechadas para elas. Utilizaram outros mecanismos, né, para que elas não ascendessem. As barreiras são um desafio que precisa ser enfrentado. Eu acho que a gente tem que sonhar e tem que ir atrás do sonho. E não parar para se preocupar se alguém vai tentar impedir. Muito menos por causa da cor. Cada trabalhador que descobre seu valor é um escravo a menos. Entre a população considerada pobre no país, 64% são negros. Entre os indigentes, 69% são negros. Das crianças, até 6 anos, 51% são pobres. E dentro destas estatísticas, 38% são brancas e 66% negras. O Martin Luther King Jr. afirmava que o homem aprendeu a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas ainda não conseguiu a viver como irmãos. Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm as mesmas potencialidades, né? As situações é que são diferentes, as oportunidades é que são diferentes. Eu gosto muito da minha cor, né? Mas dizer assim que eu me ache mais importante por ser negra, não. Negro, ele é garra, ele é história. Não tem por que a gente ter vergonha da nossa cor, não tem mesmo. O orgulho de ser negro está aí, ou seja, de ser um negro que ali está defendendo os seus irmãos. Então a gente enxerga assim em todos os espaços da sociedade muita coisa a ser feita ainda com relação à questão do negro, que ele não foi realmente completamente inserido dentro da sociedade. Então é necessário todo um trabalho, né? Não só nas escolas, mas um trabalho em termos de políticas públicas realmente que possam conduzir o negro a uma situação de igualdade. Não a questão de ser superior ou inferior, mas a questão de igualdade enquanto cidadão brasileiro. Oxum lamado que Oxum lamio, iê iê, Oxum lamio, iê iê, Oxum lamado que Oxum lamado. A minha função é realizar a conexão entre o morro e o asfalto através do jornalismo. Se passar disso, é utopia. Eu vim do campo, do interior do estado, para realizar os meus ideais na capital. A minha trajetória de vida é de muita luta e eu estou conseguindo. A persistência é o elemento secreto da vitória. Mesmo nascendo no estado mais racista do Brasil, consegui chegar até aqui. O segredo do sucesso é gostar do que faz e fazer da melhor maneira possível. Oxum lamio, iê iê, Oxum lamado que Oxum lamado que Oxum lamio.
Vai para o mar e olha para leste. África, em frente à África puseste, meu continente negro. Eu te quero em minha casa, em meus braços. Toda a selva em teu cabelo, toda a noite na tua pele, todas as montanhas no teu busto e todos os acidentes geográficos em teu corpo. Todas as feras nas tuas unhas e todo o marfim dos elefantes em teu sorriso branco. Vai e contempla o leste além do mar, que eu te quero em minha casa, em meus braços, minha África particular.